Começamos uma nova série na semana passada chamada Achados e Perdidos. E como foi dito e como a gente vem dizendo e postando inclusive nas nossas redes, nós estamos estudando três histórias que são apresentadas por Jesus no capítulo 15 do Evangelho de Lucas. A série tem esse nome, Achados e Perdidos, porque todas as histórias apresentadas nesse capítulo, elas mostram algo ou alguém que estava perdido e de repente foi achado, foi encontrado. Semana passada nós falamos sobre a ovelha perdida e hoje a gente segue a leitura desse mesmo capítulo e a gente vai falar sobre a segunda história que Jesus propõe nesse capítulo 15 do Evangelho de Lucas, que é a história da moeda perdida. Antes que a gente leia o texto, eu só queria pensar algumas coisas com vocês, porque eu não sei para vocês, mas assim, para mim, pessoalmente, essa quarentena vem trazendo algumas reflexões que são importantes. Por exemplo, a gente tem percebido aqui na igreja, especialmente, conversado sobre isso, a forma como Deus tem nos conduzido semana após semana, como os textos bíblicos, as séries que já tinham sido definidas e como elas vêm se aplicando à nossa realidade à medida que a gente passa as semanas aí. Deus tem conduzido a nossa vida pessoalmente, família, nossa igreja. Parece que a cada domingo a gente consegue perceber um pouco mais desse cuidado de Deus. E uma das coisas que a gente tem refletido bastante nesse tempo é sobre a possibilidade de encontrarmos alegria nas pequenas coisas. Às vezes nós condicionamos a alegria, a felicidade a grandes marcos e acontecimentos, mas a gente tem percebido que é possível encontrar alegria nos pequenos detalhes da vida. Especialmente a última série que terminamos, O Sentido da Vida, reflexões em Eclesiastes, isso mexeu muito com a gente nesse sentido. Então, antes de lermos e conversarmos sobre o texto de hoje, eu queria dividir com você um momento que é uma pequena alegria. Eu quero te lembrar, pode ser que isso não aconteça com você com tanta frequência ou há muito tempo, mas eu queria falar sobre essa pequena alegria que é, por exemplo, encontrar dinheiro no bolso da calça. Eu não sei com que frequência isso acontece com você, eu não sei se isso é muito comum contigo, comigo não, na verdade, na minha trajetória eu perdi muito mais dinheiro do que eu achei na minha vida. Eu sou o tipo de pessoa que não tem muita sorte com essas coisas, por exemplo, trabalhei muito tempo embarcado e final de ano sempre tinha alguns sorteios de brindes para os funcionários. E sempre que tinha algum sorteio, aliás, nunca eu ganhei absolutamente nada. O único sorteio que eu costumava ganhar era quando sorteavam pessoas para fazerem algum exame antidoping, alguma coisa nesse sentido. Eram sorteios que eu costumava ganhar nessa época. Algumas vezes, entretanto, isso já aconteceu comigo. De repente, aquela calça, aquela bermuda que você não usa há muito tempo, você põe a mão no bolso e de repente tem lá uma nota ou duas, R$ 2 talvez, ou um pouco mais de dinheiro que você encontre. É algo que você não esperava, é algo que você não estava contando, mas com toda certeza é uma pequena alegria para aquele momento. Pode ser algo que alegre o seu dia ou te dê a sensação de que você ganhou o dia, o fato de você encontrar dinheiro numa calça que você não vestia há muito tempo. Só que eu queria que você pensasse comigo agora no contrário. Você tem o seu dinheiro contado para pagar as contas do mês e de repente você se dá conta que perdeu uma parte desse valor. Algumas coisas na vida elas irritam bastante, e talvez a principal delas, ou se não é a principal, está aí no top 5, seja o seguinte: você perde alguma coisa e alguém te pergunta, mas onde você perdeu? É uma pergunta que normalmente irrita, porque a sua resposta óbvia seria: se eu soubesse, logicamente eu não teria perdido. Eu sei que essa pergunta é carregada de boas intenções, até mesmo para te ajudar, mas de boas intenções não tem isso na Bíblia, na verdade, né? É um ditado popular. Eu te convido a abrir a sua Bíblia pensando sobre esse prisma. Em Lucas capítulo 15, a gente vai ler do verso 1 ao verso 3, quando Jesus faz a introdução às três histórias, e logo em seguida a gente vai ler do verso 8 até o verso 10, que é o texto da moeda perdida propriamente dito, que é o que a gente vai conversar um pouco sobre ele hoje.
Lucas capítulo 15, a partir do primeiro verso, diz assim: Todos os publicanos e pecadores estavam se reunindo para ouvi-lo, mas os fariseus e os mestres da lei o criticavam. Esse homem recebe pecadores e come com eles. Então Jesus lhes contou essa parábola. A partir do 4 ele conta a história da ovelha perdida, mas hoje a gente vai pular para o 8. Se você não assistiu, tem na nossa página, no nosso canal, você pode assistir depois da pregação da semana passada, mas hoje o texto diz o seguinte: ou, logo depois de contar a história da ovelha, ele fala: ou qual é a mulher que, possuindo 10 dracmas, que era uma moeda de prata, equivalente à diária de um trabalhador braçal, só para que você fique situado, qual a mulher que, possuindo 10 moedas dessa, 10 dracmas, e perdendo uma delas, não acende uma candeia, varre a casa e procura atentamente até encontrá-la? E quando a encontra, reúne suas amigas e vizinhas e diz: alegrem-se comigo, pois encontrei minha moeda perdida. Eu lhes digo que da mesma forma há alegria na presença dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Vamos orar rapidamente. Senhor, te louvamos pela leitura da Tua Palavra e pedimos que o Senhor a aplique aos nossos corações por meio do Teu Espírito Santo que habita em nós. É a nossa oração no nome de Jesus. Amém. Para que a gente se lembre, eu li os 3 primeiros versos para isso. Jesus ele está falando nessa ocasião para fariseus, ou seja, para religiosos, para mestres da lei. Essa história que Jesus conta, ela nos fala sobre uma mulher que tinha perdido uma moeda. Ela possuía 10, cada uma delas valia o pagamento aproximado de um dia de trabalho, de um trabalhador braçal. E as 10 moedas eram tudo que aquela mulher possuía e de repente ela perde uma. Na verdade, essa história é parte também desse conjunto de 3 histórias que simbolizam como Deus se alegra com o pecador que se arrepende. A história da ovelha perdida semana passada, a moeda perdida hoje, e na semana que vem falaremos sobre o filho pródigo. Sobre a história da moeda, eu queria que a gente se concentrasse em 3 pontos principais nessa história. O primeiro deles é a busca dessa mulher. Jesus fala qual é a mulher que, possuindo 10 moedas e perdendo uma delas, não acende uma candeia, varre a casa e procura atentamente até encontrá-la. Se a gente fala em moeda nos nossos dias, parece um valor insignificante. Mas lembre-se que aqui cada moeda tinha o valor de uma diária de trabalho, como se fosse o pagamento para um dia de trabalho. Então a mulher inicia uma busca, em certo sentido, desesperada, porque ela tinha perdido esse bem que ela possuía. Muito provavelmente a casa dessa mulher era uma casa bem simples. O local que Jesus está nesse momento contando a história era caracterizado por isso, pessoas simples, de casas simples, e essas casas tinham normalmente paredes de pedra escura. As janelas que existiam, quando existiam, eram apenas algumas fendas que serviam para ventilação. Então, muito pouca luz entrava por ali. Por isso, não é de se surpreender que ela acenda uma lâmpada para procurar a moeda. Pensando que parábolas significam histórias que têm aplicações de verdades espirituais, e essa história da moeda perdida significa pecadores que precisam ser encontrados, um comentarista bíblico chamado Kenneth Bailey, ele faz a seguinte observação: os pecadores perdidos que Jesus estava recebendo estavam na casa de Israel e não em um país distante. Ou seja, do mesmo modo que aquela mulher perdeu a moeda e perdeu dentro de casa, o que se perdeu estava dentro de casa, Jesus está falando para líderes religiosos, fazendo-os compreender que o que estava perdido não eram os outros povos, as outras nações, o que a Bíblia chama de gentios, mas o que se perdeu está dentro de casa, dentro da nação, embora os religiosos pensassem exatamente o contrário. Na semana passada, no texto lido e exposto, Jesus faz com que esses homens se vejam como perdidos, e agora nessa segunda história ele também apresenta essa dica muito valiosa, e talvez seja valiosa também para nós hoje, frequentadores de igreja, religiosos, membros de algumas comunidades, membros da comunidade batista de Macaé, inclusive, que podem pensar em pecadores como sendo aqueles que estão lá fora, e a proposta de Jesus é, às vezes, o que está perdido é exatamente aquele que está do lado de dentro. Essa mulher não tinha saído de casa. Estava igual a gente na época de quarentena, trancada dentro de casa a maior parte do tempo. Ela sabia que a sua moeda perdida estava dentro da sua própria casa. Do mesmo modo que a moeda estava perdida, também os religiosos, que
que pensavam que conseguiam agradar a Deus pela capacidade de obedecer à lei. Eles também estavam perdidos, mas eles não conseguiam compreender que eles estavam perdidos. Eles não conseguiam compreender a necessidade do arrependimento para que eles fossem perdoados, para que eles fossem encontrados e, como consequência disso, eles repousassem na justiça de Cristo. Eles acreditavam que eles se apresentariam justos diante de Deus pela capacidade que eles tinham de obedecer à lei. Essa mulher está buscando uma moeda perdida e essa história nos mostra que o que está perdido está dentro de casa. Seguindo o texto, no início do verso 9, vai dizer o seguinte: quando a encontra, ou seja, ela teve sucesso então na sua busca, e é o segundo ponto que eu queria refletir com você, que é o sucesso dessa mulher. Olhando para a história dela, obviamente ela teve sucesso nessa busca que ela estava fazendo pela moeda. Ela acendeu uma lâmpada, ela teve que varrer a casa. Voltando para o contexto em que a história se apresenta, aquela casa provavelmente não era uma casa grande, era uma casa simples e muito provavelmente tinha também o chão irregular, visto que não tinha muita promoção de porcelanato naquela época. Então é provável que o chão fosse irregular. Assim sendo, poderia acontecer muito facilmente uma moeda cair ou entrar em alguma fenda e a procura se tornar ainda mais difícil. Pense num chão irregular, numa casa com parede escura, pouca luz entrando, e a mulher está procurando a moeda que era a 10ª parte de tudo aquilo que ela possuía. Há algum tempo eu perdi meus óculos. Eu uso às vezes, não sei se você sabe disso, mas especialmente para leitura, para ficar na tela do computador, alguma coisa assim, para descansar um pouco a vista. O que eu fiz? Eu comecei uma busca não tão diligente assim quanto essa busca que essa mulher fez por essa moeda. Eu olhei pela minha casa, eu olhei no meu carro, eu olhei no escritório, eu perguntei a alguns amigos que eu visito com um pouco mais de frequência se eu tinha esquecido na casa de alguém, eu olhei na casa da minha mãe, eu olhei na casa da minha sogra, eu olhei na casa de familiares e nada, não encontrava os óculos de jeito nenhum, não tive sucesso na minha busca. E o que eu fiz? Mandei fazer outro. Era um problema talvez um pouco mais fácil do que o que essa mulher enfrentava, mas eu tive que mandar fazer outro. Fui na ótica. Eu não consigo entender como esse negócio é tão caro, é quase a diária de um trabalhador braçal também, às vezes até mais, dependendo do que você precisa utilizar. Só que enquanto a ótica estava fazendo o novo óculos, eu recebo uma ligação faltando 2 dias para eu buscar o novo. Alguém da família, não vou citar nomes aqui, mas lembro perfeitamente quem foi, você não será esquecido, pode ter certeza disso, me liga e diz que esse óculos estava na casa dessa pessoa há um bom tempo, mas ela pensou que fosse de uma outra pessoa e não tinha me avisado sobre. Sabe aquele misto de tristeza e alegria? Alegre porque algo que foi perdido foi encontrado, e ao mesmo tempo triste porque eu gastei um dinheiro que se tornou, em certo sentido, em algo que se tornou, em certo sentido, desnecessário. Eu fiquei com isso martelando na cabeça um bom tempo, até que, por obra da providência, eu perdi o novo que eu tinha mandado fazer. Eu peço, inclusive, orações nesse momento, que vocês orem por mim, esse negócio de perder as coisas. Acho que é mania de botafoguense, acostumado a perder demais, mas enfim. Eu já procurei, por exemplo, o celular que eu tinha perdido, achei que eu tinha perdido embaixo do sofá, e eu estava procurando o celular iluminando com a lanterna do próprio celular na minha mão. Eu acho que isso é mal de alguns pastores e eu acho também que a culpa é de alguns de vocês, então orem por mim, mas reflitam também nas atitudes de vocês. Não uma brincadeira, a gente estando assim, transmitindo, tem que explicar quando é brincadeira, porque normalmente quando é pessoalmente vocês já conseguem captar, mas vamos lá. As minhas buscas, elas não são tão diligentes e dedicadas quanto as buscas daquela mulher procurando a moeda perdida. Mas graças a Deus, se nós pensamos que uma parábola é uma história que reflete verdades espirituais, se nós pensamos que nós somos os perdidos, e assim como na história da semana passada, quanto nessa história de hoje, a busca ela não parte de nós que estamos perdidos,
mas é alguém que vem ao nosso encontro, e nós entendemos que Jesus é simbolizado tanto pelo pastor que vai atrás da ovelha perdida, quanto simbolizado nessa história por essa pessoa, por essa mulher que faz essa busca. Nós começamos a ficar gratos a Deus, porque o sucesso ele é garantido, porque ele não depende de nós, mas é o próprio Senhor que vem ao nosso encontro para nos buscar, para nos achar, para nos encontrar. O sucesso é garantido nesse caso porque é Ele quem vem encontrar os que são seus, e é Ele quem vem encontrar aquilo que estava perdido, que no caso somos nós, na verdade. O texto fala sobre a busca da mulher, o texto fala sobre o sucesso da mulher, e o texto fala também sobre a celebração da mulher. No final do verso 9 e no verso 10, ela reúne as suas amigas e vizinhas e diz: alegrem-se comigo, pois encontrei minha moeda perdida, e eu lhes digo que da mesma forma há alegria na presença dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Há uma celebração dupla aqui, ou seja, há festa na terra, o verso 9 aponta isso para nós. Ela junta todas as amigas e vizinhas que sabiam do acontecido. Se a realidade dela é parecida com a nossa, é provável que ela nem tivesse contado para as amigas e vizinhas, mas experimente começar a procurar algo perto de um vizinho, de um amigo, de algum conhecido. A pessoa vai começar a te perguntar o que você está procurando, onde você perdeu, a última vez que você viu, quem te deu, quanto custou, e uma série de outras perguntas que não são tão necessárias para aquele momento, já que você está desesperado procurando alguma coisa. Mas ela junta as vizinhas, as amigas e convida para se alegrarem com elas. Certamente, se você já perdeu algo também e encontrou em seguida, além da alegria dos vizinhos e amigos, você deve ter ouvido uma série de recomendações também. Cuidado para não perder de novo. Amarra uma cordinha no óculos, guarde a moeda sempre no mesmo lugar, tenha um lugar próprio na casa para pendurar as chaves, tenha uma série de recomendações que nós ouvimos sempre que perdemos e encontramos alguma coisa. Mas nesse texto, além da celebração das amigas e vizinhas, há uma celebração que acontece também nos céus, como está relatado no verso 10. O que eu estou querendo dizer é que há celebração no céu e festa no céu quando alguém acha uma moeda? Obviamente que não. Alguns pastores, alguns líderes religiosos podem querer usar isso fora de contexto para dizer que Deus se alegra quando você coloca uma moeda na caixinha da igreja, mas obviamente não é sobre isso que o texto bíblico está falando. Essa história não é sobre isso. Essa história tem a ver com a realidade do ouvinte, mas é uma parábola, ou seja, é uma história que traz consigo algumas verdades que são espirituais. Essa história da moeda perdida, assim como a história da ovelha perdida, é a história e a representação de um pecador, de alguém que estava perdido e foi encontrado, e por isso há festa no céu. Não é por causa da moeda, mas é pelo fato de que um pecador se arrependeu. É muito interessante que essa história tem, em certo sentido, o mesmo significado e propósito da história que falamos na semana passada, que foi a história da ovelha perdida. Só que é possível que alguns pensem, por exemplo, em relação à ovelha, que por ela ser um animal, ela possa emitir um som, que eu não faço a mínima ideia do nome desse som, ou de como a gente chama o som que uma ovelha faz, mas que esse som pudesse talvez ajudar o pastor na sua busca. O objetivo de Jesus nessa história, logicamente, não é esse. Tanto que ele conta a história também nos comparando com uma moeda, ou seja, algo totalmente inanimado. Algo totalmente incapaz de produzir qualquer som ou qualquer coisa para chamar a atenção de quem o está buscando para que pudesse ser encontrado. Ou seja, a iniciativa nessa busca por perdidos, ela é totalmente daquele que vem na nossa direção. A busca ela é totalmente daquele que vem ao nosso encontro para nos achar, visto que nós somos os pecadores perdidos, representados tanto pela ovelha quanto pela moeda nessa história. A moeda não fez nada para ser encontrada. A moeda não fez nada para merecer ser achada. A iniciativa e o sucesso são todos da mulher nessa história, do mesmo modo que quando falamos de pecadores que são perdidos, a iniciativa ela é totalmente daquele que vem ao nosso encontro, porque nós somos incapazes de chamar a atenção, nós somos incapazes de merecer que alguém venha ao nosso encontro para que fôssemos encontrados. A iniciativa nessa história que representa o próprio Deus vindo ao nosso encontro. A iniciativa e o mérito são totalmente do nosso próprio Deus,
porque não existia nada que nós pudéssemos fazer para merecer que ele viesse ao nosso encontro. E exatamente assim é o Evangelho. Estávamos perdidos, não havia nada que pudéssemos fazer para recuperar o relacionamento com Deus, que era perfeito lá na criação, mas que foi quebrado por conta do pecado. Como moedas, como objetos inanimados, não haveria nada que nós pudéssemos fazer, nem com nossas boas obras, nem com nossa religiosidade, nem com absolutamente nada que pudéssemos fazer, mas Ele decidiu nos encontrar, Ele decidiu vir nos buscar, Ele decidiu vir ao nosso encontro, e essa é a garantia que nós temos do sucesso nessa busca. Ele veio até nós, Ele viveu uma vida perfeita que nós éramos incapazes de viver, e Ele morreu também em nosso lugar. Lembre-se que aquela moeda representada no texto que nós falamos hoje representava o pagamento por um dia de trabalho. Ela era o pagamento do trabalho de alguém da mesma forma. Havia uma profecia no Antigo Testamento sobre Jesus, que ele um dia veria o fruto do seu penoso trabalho e se alegraria nisso. O trabalho dele foi dar a sua própria vida em favor daqueles que são seus. Por isso nós podemos descansar na certeza de que esse sacrifício jamais seria em vão e que nós fomos encontrados por Ele. A gente tem essa certeza porque a iniciativa é dele, a busca é dele, o sucesso é dele, o mérito é dele e nós recebemos esse presente única e exclusivamente pela sua graça. Não merecemos, mas Ele decidiu nos encontrar. Estávamos perdidos e fomos achados por mérito dele, por iniciativa dele, e essa é a mensagem do Evangelho. Após a sua morte, ele ressuscita, ele volta à vida, provando que o sacrifício foi aceito e provando que nós também somos aceitos por Deus quando depositamos a nossa fé naquilo que ele fez. Somos incapazes de merecer qualquer coisa da parte de Deus, mas Jesus Cristo fez isso por nós. Viveu a vida perfeita, entregou a sua própria vida, ressuscitou o terceiro dia e nos abriu um novo e vivo caminho para Deus, e esse novo e vivo caminho se dá única e exclusivamente pela fé. Ele prometeu que um dia voltaria para buscar, para morar consigo, para levar para a eternidade um povo que é seu, um povo que foi comprado com o seu próprio sangue. Nisso nós cremos, isso nós esperamos, e a nós foi dada uma tarefa também até que esse dia chegue. Anunciar essa mensagem para que outros também que estão perdidos possam ser encontrados. Essa semana eu vi uma postagem no Facebook de alguém que colocou um vídeo daqueles bem assustadores e escandalosos e sensacionalistas, falando sobre o arrebatamento secreto, que é uma doutrina que alguns defendem, que é tão secreto que eu não achei nem na Bíblia ainda, mas enfim. A seguinte pergunta vinha em seguida, depois do vídeo, alguém perguntava o seguinte assim: você está preparado para isso? Irmãos, nós cremos que Jesus vai voltar, nós cremos que devemos estar prontos para nos encontrarmos com Ele, só que nós devemos ter muito cuidado com esse tipo de pergunta, porque isso pode se tornar uma ambição, em certo sentido, egoísta. Quando alguém te pergunta, você está pronto para a vinda de Jesus, para a volta de Jesus, e você diz sim, e simplesmente sim, há de se tomar muito cuidado com isso, porque obviamente devemos estar prontos, mas ao mesmo tempo devemos estar incomodados com pessoas que estão próximas a nós, que talvez não estejam prontas e preparadas, talvez não tenham ouvido a mensagem do Evangelho, talvez não tenham crido na mensagem do Evangelho e não estejam prontas para esse encontro em certo sentido. Que a mensagem do Evangelho te incomode a ponto de você ser não alguém que simplesmente diga eu estou pronto, mas que você seja alguém incomodado a ser um agente da missão de Deus, obedecendo o que Ele nos manda fazer, que é pregar o Evangelho para que outros também sejam alcançados. Que isso fique de alerta para nós, que Deus nos ajude e que Deus nos capacite também nessa tarefa. Na semana que vem nós falaremos sobre o filho perdido ou os filhos perdidos, dependendo da ótica que você olhar, que é a história conhecida como a história do filho pródigo. Vamos orar. Deus, te louvamos pela tua palavra e pelo Evangelho, que além de ser a mensagem que nos salva, é a base para todo o resto que nós fazemos, a forma como vemos a vida e tudo o que nós cremos também, que seja centrado no Evangelho de Cristo Jesus. Continue nos abençoando. Obrigado porque reconhecemos que a iniciativa não é nossa, o mérito não é nosso, e nós somos gratos ao Senhor porque não merecíamos, mas fomos encontrados pela tua graça. Não merecíamos, mas o Senhor veio ao nosso encontro e só resta
no nosso coração um sentimento de gratidão ao que o Senhor fez por nós e, como resultado dessa gratidão, um compromisso também de anunciarmos essa mensagem para que outros creiam, para que outros perdidos sejam encontrados, assim também como fomos. Oramos a Ti gratos, oramos a Ti cientes desse compromisso de obediência à Tua palavra e fazemos isso no nome de Jesus. Amém.